Eu vou começar aplaudindo a Sara, orgulho para nós mineiros termos uma empresa tão jovem e com um portfólio tão extenso de negócios e estendendo, além de negócios, para essa fundação que a gente não conhecia, abrangendo a comunicação, abrangendo também esporte, que é outro ponto de orgulho nosso, que esporte é saúde, e saúde nunca foi tão importante, sempre foi importante, mas ela está com uma visibilidade mais importante no momento. Né? Boa tarde, pessoal. Sei se todos me conhecem, sou Neuza Chaves, e vou fazer um filtro do meu currículo, me limitando à UBQ. Eu fui presidente da UBQ, sou atualmente conselheira e acho que uma eterna voluntária. Estou sempre colaborando dentro das minhas competências, das minhas possibilidades. É uma alegria muito grande estar aqui trazendo esse tema tão importante que é o aprendizado de liderança em tempos de incerteza. Então, hoje é uma segunda-feira, acho um dia ótimo para a gente fazer uma live dessa, né, Dani? Porque a gente chega revigorado, ainda mais na segunda-feira, com tantas notícias boas, nós já estamos dando adeus para o inimigo, a bandeira da vitória já nos acenando, o inimigo está indo embora, deixando muitos buracos, mas também muitas experiências positivas, como a colaboração, essa disponibilidade nossa de compartilhar, a solidariedade, as lições de empresas e pessoas mais humanizadas. Então, eu acho que, para quem quer tirar boas lições, a crise não vai deixar só buracos. E liderança em tempos de incerteza é um tema muito extenso, para que a gente tenha a pretensão de esgotá-lo em pouco tempo. Mas eu acho também que se tivéssemos muito tempo, não esgotaríamos o tema, nem reduziríamos a incerteza. Então, vamos lá, dentro do que a gente pode fazer. E essas experiências que nós vamos compartilhar hoje, elas vão ser muito assim inesquecíveis, porque elas vêm pela voz de pessoa que está praticando, né? A Daniela Vidioli, vice-presidente da SADA, uma jovem executiva que está sendo testada nesse momento. Eu acho que todos nós estamos sendo testados, mas para quem estava numa rota de crescimento, com os planos estratégicos todos ascendentes, cuidando do futuro da empresa, de repente, stop, Daniela, tem algo aí para você cuidar. O crescimento pode esperar. Mas será que foi tudo perdido? A gente sabe que não. Nós, conversando não só com a Daniela, mas com outros executivos que estavam na rota do plano estratégico, o que eles nos dizem? Que tiveram que recalcular a rota, não é? E testar o quanto que toda a liderança está fortalecida para lidar com crise. Vocês sabem que quando a gente faz plano estratégico, nós não ficamos somente no cenário conhecido. Nós simulamos vários cenários e fazemos de conta que estamos vivendo incertezas. A gente não sabe o nome da crise e nem a intensidade dela, mas a gente, no plano estratégico, se prepara para a crise. E eu tenho certeza que a SADA, ela está com a liderança mais preparada hoje, depois desse exercício todo estratégico, preparando para o futuro, mas tendo que fazer esse stop, né? Então, gente, eu gostaria que a Daniela se apresentasse também antes da gente começar as nossas interações aqui. Eu vou fazer uma pequena interação com ela e depois todos vocês estão convidados aí a entrar no nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer à UBQ pelo convite, pela Neuza, né, pela gentil lembrança, para a gente compartilhar um pouquinho das experiências e de todos os aprendizados que a gente está adquirindo durante essa crise. Como ela disse, né, eu sou vice-presidente do Grupo SADA, é um grupo familiar.
vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho através desse vídeo corporativo. É um grupo muito diversificado, de 43 anos, que atua em diversos setores da economia, então eu acho que durante essa crise a gente acaba tendo várias perspectivas diferentes, né, de como ela afeta a indústria, o setor agro, o setor social, o setor de transporte e logística, porque todos foram impactados diretamente com essa pandemia. E eu estou no grupo há 10 anos, sou vice-presidente, mas sou também segunda geração. Hoje, na verdade, é um grupo familiar, foi fundado em 76 e estamos aí com alguns membros da família no cargos executivos, mas já num momento bem intenso de profissionalização. Estou super aberta a compartilhar tudo que nós temos feito e vivido nesse momento tão difícil. E nós te agradecemos a abrir a agenda para compartilhar essas experiências, porque um momento desse são várias lives que trazem conceitos e perspectivas, não que isso seja ruim, mas quando alguém pode trazer para a gente essas dores experimentadas e as soluções que são encontradas ao longo desse percurso, para nós é muito interessante. E a gente sabe que a liderança ela é testada no desconhecido, né? A crise é um fenômeno que nos afasta da normalidade, nega o padrão que a gente vinha tendo até então, né? E, de repente, é como se você fizesse uma prova do quanto que você está preparado para ser líder, porque o líder não é só para lidar com aquilo que todos já sabem e tal, porque o padrão já está nas mãos das pessoas, já está na operação. Então, o líder precisa trazer a competência dele para um momento desse em que as pessoas estão ali ávidas por saber de orientação e a crise ela impacta as pessoas e os negócios. Mas eu queria começar falando de pessoas, né? Como é que essa crise tem impactado as pessoas da SADA e o que a liderança tem feito para amenizar um pouco a segurança psicológica? Porque, como nós conversamos, né, Dana, é impossível dar segurança num momento como esse, mas como é que a liderança está amortecendo esse medo e deixando as pessoas terem um pouco mais de segurança psicológica? Não, é uma ótima pergunta, é uma pergunta que também tem muito pano para manga, porque diferente das crises antigas que se deram no país, que tiveram um viés muito econômico, de oscilações políticas, de crises internacionais, essa crise ela foi muito repentina, né? E nenhum líder estava preparado a lidar com uma pandemia, que é uma situação excepcional. E, e por não impactar apenas aspectos econômicos, ela impacta muito a questão humana, a forma de viver, a forma de trabalhar, de se relacionar e de consumir. Então, as incertezas são muitas. E os líderes que sempre estiveram muito acostumados a gerenciar crises, gerenciar resultados, de repente eles se viram numa situação de ter que lidar com um cenário totalmente incerto. Então, se não me engano, é a Betânia Tanuri que falou recentemente que o líder ele deixa de ter que gerenciar o risco e ele passa a ter que administrar incertezas. E que, por um lado, isso também traz uma janela de oportunidade, uma revalorização, uma ressignificação do papel do líder, que passa a depender muito mais dos soft skills e alguns atributos, como a resiliência. Acho que a resiliência, eu acho que, sem dúvida, é um fator maior, assim, qualquer cargo de liderança que se pode desejar, porque é a capacidade de você se adequar a uma nova realidade, mesmo diante de tantas incertezas, é você conseguir ter essa sensibilidade para entender como as mudanças vão se dar. E não apenas a resiliência, mas eu acho que essa crise, excepcionalmente, ela obrigou muito os líderes a terem que lidar com o senso de urgência. Tudo foi muito rápido, foi muito imediato, né? Assim, não era uma crise anunciada. Se a gente parar para pensar que em janeiro começou a doença se mostrar na China, mas eu falo que até uma semana antes de ter os primeiros casos no Brasil, eu tive um grande banco em São Paulo e eu até questionei a respeito
se haveria esse risco de pandemia, que ainda não era anunciada como tal, como pandemia. Eles falam, não, o coronavírus vai ser só um soluço na economia, a China já está retomando, não vai nos impactar, e isso porque na Itália já estava tendo bastante impacto, né? Nós temos sócios italianos, então a gente sabia que a situação não era tão simples como se anunciava. Mas foi tudo muito repentino, então eu acho que assim, a questão da resiliência e do senso de urgência são pontos que eu destacaria. E para a gente falar do aspecto psicológico, né? Nosso grupo, no início do ano nós tínhamos 7.000 funcionários, e como uma das medidas, já que somos majoritariamente prestadores de serviço, então a gente tem muito efetivo de mão de obra de prestação de serviço. Com esse redesenho do mercado, mesmo tendo as MPs para manutenção do emprego, a gente teve que fazer uma readequação do quadro de colaboradores, que já é uma medida, de certa forma, dura, é uma medida rápida que nós tomamos. Aderimos em grande parte do MP, mas a gente fez uma redução de quadro, que isso também contribui muito para a insegurança e para a incerteza. Mas nós fomos muito rápidos e, assim, a primeira preocupação foi garantir a saúde e segurança dos funcionários dentro do ambiente de trabalho. Quem tinha condição de fazer teletrabalho, nós transferimos imediatamente. Isso foi uma quebra de paradigma, porque nós não atuávamos com esse modelo de trabalho no público administrativo, mas viramos com uma semana. Uma operação de guerra aí da área de tecnologia da informação, mas funcionou super bem. Criamos os rituais de gestão, de check-in, de check-out, e criamos um comitê de crise imediatamente, foi criado no dia 6 de março. Foi logo quando Donald Trump fechou as fronteiras, a situação nem tinha se agravado no Brasil, mas já se anunciava que isso chegaria até nós. Então, nos reuníamos aí um corpo de liderança expressivo da organização, chegávamos a reunir até 3 vezes por dia, sábado, domingo, para tomar decisões. E às vezes uma ideia que a gente tinha tido num dia que achava, parecia absurda, 2, 3 dias depois ela já estava sendo implantada. Então foi tudo muito rápido. Várias medidas de austeridade para garantir também o equilíbrio financeiro diante do cenário que se desenhava. Mas, com 2 semanas após as medidas mais duras, após no início de abril, a gente já começou a falar, vamos cuidar não só da saúde física dos colaboradores, agora a gente precisa olhar para o lado psicológico e para o lado do engajamento das nossas equipes, porque a gente tem que tentar retomar a normalidade com todas as mudanças que ocorreram. Quando eu falo normalidade, não é apegada ao velho modelo, já é ressignificando o que seria o novo normal. Ou seja, não vamos abandonar os nossos projetos, não vamos abandonar nossas estratégias e as nossas iniciativas. A gente rapidamente refez forecast, né, assim, não só de orçamento, mas também de estratégico, redefinimos o roadmap e tentamos fazer várias ações para motivar as equipes. O administrativo, como eu disse, ficou quase integralmente em teletrabalho, está em teletrabalho até hoje. Nós até ensaiamos alguns retornos, mas achamos que seria precipitado pelo avanço da doença. Afastamos os grupos de risco, criamos um canal também de telemedicina, porque, inclusive, no final de março havia muitas dúvidas ainda acerca da doença. Não que elas ainda não existam, né? Que eu acho que até a classe médica ainda é uma doença que ainda está cercada de muita incerteza. Mas fizemos um canal de telemedicina para atender 100% dos colaboradores. Fizemos adequações nas estruturas físicas, refeitórios, questão dos especiais, para tentar dar um pouco mais de conforto e segurança para quem tinha que continuar vindo no ambiente de trabalho, principalmente nas operações. Nós rodamos algumas pesquisas para entender como que estava o nível. E aí, assim, rodamos pesquisas para a questão de clima e pesquisa específica para a questão de saúde psicológica e física. E, com base no resultado dessa pesquisa, a gente fez um atendimento individual para todos aqueles que demonstravam mais instabilidade psicológica e também atendimento ergonômico para aquelas pessoas que foram trabalhar em casa e não tinham condições adequadas, né, ou seja, não tinha um ambiente silencioso, não tinha uma cadeira boa, não tinha alguns itens que dá esse conforto. Mas fizemos uma série de ações que eu falo que foram fundamentais,
que o mote, todo ano a gente trabalha, por sermos um grupo, né, com várias empresas muito diversificadas, a gente costuma trabalhar com a comunicação corporativa, sempre com o mote. E o mote desse ano era movimento, a palavra movimento, porque é um grupo que está sempre se movimentando. Então, nós refizemos essa campanha através de uma mudança esse semana, né? Um novo momento, aliás, um novo momento, um novo movimento. Então, falar que várias iniciativas novas e mudanças de mindset que a gente adotaria em função dessa mudança de cenário totalmente disruptiva. Então, essa campanha foi muito legal e fizemos ações desde... Todo dia a gente encaminha para os funcionários, tem um momento que chama Pausa do Bem, porque diante de tantas notícias ruins que nós estávamos sendo inundados, assim, é ver também ações positivas para tentar alastrar esse clima também mais positivo nos colaboradores. E fizemos também ações ações que chegaram assim na casa dos colaboradores. A gente também tem um programa dentro da avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento chamado Universo SADA, muito focado em treinamento EAD, que é treinamento virtual. Então, sorte, a gente já estava nesse processo de digitalizar muita coisa. Então, foi ideal para também conseguir manter essas iniciativas de pé. Então, a gente mandou para a casa de todos os colaboradores um kit do Universo SADA, um kit lúdico, para que também eles pudessem, mesmo aqueles que estavam com o trabalho em suspensão pela MP, que eles pudessem se capacitar nesse período e se capacitar com base nesses novos skills que o mundo vai exigir, que são muito mais ligados ao soft, né? Porque o técnico é muito mais fácil de suprir. É engraçado, né, Neuza? Porque o técnico a gente aprende, mas o soft skill, ele é muito mais difícil de você desenvolver, de lapidar. Então, o Universo SADA, ele veio muito com esse mote, assim, de a gente conseguir trabalhar esse aspecto mais soft nas habilidades dos novos profissionais, aí, das competências que se espera no futuro. Que se baseiam muito também em lidar com as incertezas. Que o olhar estratégico traz, né? Que o olhar estratégico não espera você precisar dessa base digital, dessa nova capacitação dos colaboradores. Faz antes mesmo que aquilo seja tão necessário, que aí você tem o tempo de que o aprendizado demora um pouco, né? Quando vem a demanda vem forte, mas já tem essa base, é como se vocês tivessem instalado neles o programa. E a demanda só veio dar esse estímulo para que o programa fosse utilizado, né? E é interessante você comentar sobre esses cuidados todos com as pessoas, porque há pesquisas já comprovando que as empresas que têm práticas humanizadas, que isso tem um reflexo muito forte nos negócios. Então, às vezes, a empresa tem a ilusão de que, focando somente no financeiro, ela vai obter resultados. Como os resultados vêm por meio das pessoas, quando você investe nas pessoas, o resultado financeiro passa a ser o quê? Uma consequência mais sustentável, né? E já utilizando essa deixa que você deixou, você acabou, deixou é ótimo, né? Essa deixa que você colocou sobre o equilíbrio financeiro, quais foram as principais práticas que a SADA adotou para garantir a sobrevivência, assim, dos negócios? A maioria das iniciativas, elas tiveram um viés muito focado em caixa, né, em preservação de caixa. Então, nós, como prestador de serviço, eu disse que nós adequamos as equipes, temos muita mão de obra na ponta, e é importante dizer que grande parte dos nossos mercados, apesar do grupo ser muito diversificado, quase todos os setores eles estão diretamente ligados ao setor automotivo, que como um setor de indústria aí bem de base, né, um bem de alto valor agregado, é uma indústria que ela paralisa muito rápido. As próprias concessionárias fecharam, as locadoras, que também são grandes compradores aí de veículos através da venda direta, suspenderam as compras. Então, assim, o setor automotivo ele foi paralisado por cerca de 2 meses. Assim. Inclusive, a maioria das fábricas fecharam, né, pararam suas operações, deram férias coletivas, layoffs. Então, a gente teve que fazer toda essa adequação, porque eu falo, o principal não é só o transporte, mas é a operação logística. Então, a gente fez essa adequação rápida.
porque a MP ela garantia uma estabilidade e a gente foi muito transparente com os colaboradores assim das medidas que estavam sendo tomadas. Então, pessoal é sempre um impacto importante, mas a gente fez isso de forma muito humana, muito transparente. A questão de renegociar contratos, todos os tipos de contratos, eu acho que surtiu um efeito super positivo, né? A gente distribuiu e a gente criou, dentro do comitê de crise, as frentes de batalha. Então, tinha uma frente de contratos que estamos até hoje assim, em andamento, mas tivemos ótimos resultados. A questão de tentar conter a inadimplência, porque a gente sabe que nesse momento de crise a inadimplência ela acaba subindo, então fizemos várias ações para tentar contingenciar isso e até abrindo negociações com os clientes para conseguir gerenciar muito bem o caixa. Uma frente tributária para levantar alguns recursos como oportunidade, diferimento de impostos também para postergar alguns pagamentos. Fizemos foi tanta medida, mas assim, o de maior peso foi sem dúvida a negociação dos contratos, a inadimplência e a suspensão de alguns investimentos. Investimentos que não eram emergenciais, investimentos que deixaram de ser prioritários diante do novo cenário. Mas os investimentos estratégicos, especialmente aqueles ligados aos processos de transformação digital, de otimização e infraestrutura, que é sempre uma base que a gente acaba se diferenciando, esses foram mantidos. Foram mantidos e reprogramados só em questão de pagamento, mas foram todos mantidos. As E é principais ações foram interessante, essas. o interessante é que a crise, né, principalmente essa, que é novidade para todos nós, ela sempre é como se fosse uma moeda, ela traz os dois lados, né? Um lado dela é a de perdas, de danos e de dores, e o outro lado é das oportunidades. Só que a crise é cruel, né? Ela mostra, é um processo natural, ela trazer o lado ruim, exposto, feito uma ferida, ela traz as dores assim abertas e você é obrigado a conviver com aquelas dores. Agora as oportunidades ela traz oculta, fica tudo oculto e você precisa de um esforço para revelar essas oportunidades, para descobri-las mesmo, né? Esse esforço, inclusive, ele requer muita mobilização, enfim, competências novas, né? E como nós estávamos conversando outro dia, você falando de inovação, então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse outro lado da moeda, porque o lado das perdas, das dores e tal, eu acho que todos os dias basta ligar a televisão que a gente fica sabendo, né? Eu gostaria que você comentasse esse lado assim, vira moeda para nós, por favor. Toda crise, ela vem sempre com muitas oportunidades, né? A gente fala que sai machucado, mas aqueles que sobrevivem, aqueles que sabem olhar as oportunidades, eles acabam se despontando. Então, acaba sendo até uma oportunidade de você repensar suas atividades e até ampliar sua atuação. E é interessante que a Sara, nesses 43 anos, os momentos que ela mais cresceu foram durante os momentos de crise. Então, sempre tem muita oportunidade. Então, a crise, ela não pode nos inibir, né? Assim, não pode, eu falo assim, o medo não pode trazer uma inanição, né? É um momento de você realmente se movimentar e olhar além que as oportunidades têm para te oferecer. E para nós não foi diferente nessa, né? Eu acho que nós já havíamos feito um planejamento estratégico, um roadmap de vários projetos, e diante da pandemia, eu acho que nós acabamos modificando muito a ordem e as prioridades desses projetos, desses investimentos. Aceleramos muito, muito o processo de transformação digital. Eu falo, felizmente, o nosso também já estava trabalhando há alguns anos, assim, definir uma estratégia para criar uma área de inovação e nós formalizamos a criação dessa área em janeiro. Nós fechamos todo o planejamento e as admissões em dezembro e a área começou em janeiro. E tinha vários projetos que estavam no portfólio, é uma área que tem muita interseção com o PMO corporativo e também com a área de tecnologia, mas também com a operação, porque ela está aí para atender as áreas de negócio.
entender os problemas, as dores da organização para conseguir proporcionar soluções mais dinâmicas, mais ágeis. E logo nas primeiras semanas a gente jogou fora alguns planejamentos e a gente pegou alguns projetos que estavam assim previstos só para daqui 1, 2 anos, que a gente queria ainda trabalhar muito cultura. Mas assim, a crise também, falando em cultura organizacional, ela catalisa tantas mudanças que é uma janela de oportunidade para você trabalhar com cultura, porque as resistências elas diminuem muito. Então, alguns processos que eram feitos historicamente de forma ainda muito arcaica, que as pessoas tinham muita resistência, principalmente no transporte, que a gente ainda lida com um público muito caminhoneiro. A gente tem mais de 3.000 caminhoneiros agregados ligados a nós. Então, a gente fez uma virada para o digital muito rápido, e eu me lembro, assim, na primeira semana, puxamos uma reunião, falei, não podemos mais reunir esses caminhoneiros numa sala para fazer a distribuição de cargas. Não vamos fazer nenhum tipo de aglomeração, né? As cargas, o transporte é uma atividade essencial, então ele não vai parar. Mas a gente precisa garantir a segurança. Então, a gente fez uma antecipação de projeto, fizemos um MVP num final de semana, 100% ágil, e na segunda-feira já entrou em operação. E hoje, esses 3.000 caminhoneiros que estão ligados aos agregados, eles já estão respondendo 100% da distribuição de carga digitalmente. Então, assim, era um processo que a gente já esperava, mas a gente achava que tinha que mudar a cultura primeiro, para eles aceitarem. E, assim, foi do dia para a noite e todo mundo aceitou. E isso, assim, representa, pode parecer pouco, mas representa uma mudança, assim, de 40 anos. Em relação, por exemplo, à Sempre Editora, que é outro case muito legal no grupo. A Sempre Editora é o jornal impresso, né? Muito se fala do fim do jornal impresso. Só que é uma tendência que a gente projetava para os próximos 5 anos, mas de forma muito gradual. E a gente estava apostando muito nos formatos multimídia, principalmente o portal. Nosso portal ele tinha cerca de 14 milhões de usuários únicos. Durante a pandemia, isso porque é um portal de notícias regional, focado em Minas Gerais. Ele pulou para 30 milhões, ele dobrou o número de usuários únicos, indo além até do universo de Minas Gerais. Então, assim, isso nos surpreendeu muito. E isso possibilitou a gente, às vezes, já repensar todo o modelo do impresso e acelerar esse processo de digitalização da notícia. Que até lá fora a gente vê assim, o impresso ele vai acabar, mas ele ainda tinha todo um ritmo, né? E eu acho que essa mudança na visão das pessoas e nessa abertura para uma nova normalidade, ela possibilita a gente acelerar muito o processo de mudança. Então, isso aí é muito positivo. Essa agilidade, essa aceleração, e ela foi muito pela demanda, né? Eu fico lembrando Guimarães Rosa, quando ele falava, o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Ele precisa pular. Então, muitas vezes, nós subestimamos a capacidade das pessoas em fazer as mudanças. Digitalização só daqui a 2 anos e tal, é só ter a precisão que as pessoas dão um jeito de aprender. Está lá aquele velhinho lá que precisa do dinheiro dele. Ele só vai tirar se ele tiver uma senha. Ele vai e digita a senha, ele aprende a lidar com aquilo, né? Ele não pode ficar sem o dinheiro. Então, às vezes a gente falha na nossa incapacidade de deixar as demandas claras, né? De gerar senso de urgência para as pessoas. Mas senso de urgência de verdade, não aquele nominal, que a empresa precisa ver o futuro. A gente tem muito discurso e muitas vezes erramos nessa capacidade de gerar fatos mais contundentes mesmo, para que as pessoas acreditem e saibam que aquilo é verdadeiro, que a necessidade é verdadeira, né? E aí você tocou nesse assunto da demanda, eu fiquei me lembrando de uma conversa que a gente teve sobre... Até te pedi para te perguntar isso, né? Que nos primórdios lá da Saba, o fundador, Vittorio Midioli, que é seu pai, né? E você tinha 1 ano de idade, me parece,
e ele teve um problema de saúde que parecia que enfim, mostraram para ele um fim muito precoce. E isso não fez com que ele se cedesse, ficasse naquela onda da vitimização. Ele falou, já que eu tenho pouco tempo de vida, eu quero fazer o meu melhor, e antecipou todos os projetos e começou a acelerar e agilizar, e você nos contou isso como uma lição que te inspira, porque se nós estamos hoje passando por uma crise, e por coincidência é de saúde também, ela tem reflexos em vários campos, mas é uma crise de saúde, e ela promoveu essa aceleração nas empresas, nos comportamentos nossos, né, na sociedade. Então, eu queria que você comentasse essa inspiração que você tem nessa crise, que foi algo tão sofrido para a sua família e que até hoje repercute como lição para você. Eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar em relação a essa história. Como eu mencionei, que é o grupo sempre cresceu nos momentos de crise, não apenas das econômicas, né? Mas as econômicas tiveram um papel importante porque o líder, ele normalmente ele é muito aberto a correr riscos. Então, em momentos de crise, investiu pesado, né? O Vitória investiu pesado em tentar ampliar, em tentar ganhar espaço, fez muitas aquisições em momentos de crise, né? De adquirir empresas que estavam em situação sensível economicamente falando, né? Empresas quebradas. Então, assim, comprava, saneava, reestruturava e trazia muito uma cultura, assim, aplicava os valores do Grupo Sada dentro dessas empresas. E aí que vem alguns fatores que eu acho importantes. O valor da família que foram imprimidos dentro da organização. O primeiro deles é o valor do trabalho. Então, assim, nunca existe caminho fácil, né? Todo caminho, ele passa por muito trabalho, muito esforço e muita dedicação. Na década de 90, né, assim, eu tinha 1 ano, isso mesmo que você falou, ele foi diagnosticado com hepatite C. E uma coisa muito interessante que também tinha acabado de ser eleito deputado federal. Isso porque, como a classe empresária no Brasil, né, sempre criticou muito, né, a questão do governo, e era um período de muita instabilidade. A gente tinha saído de uma ditadura militar, tinha entrado num período democrático, mas que foi ainda de muita turbulência, né, de muita estabilização, a questão da moeda, da inflação, do cenário internacional, era fim de Guerra Fria, então tinha vários fatores, elementos que instigaram ele a entrar na política. E logo que ele entrou na política, iniciou também um período de diversificação dos negócios, saindo do ramo logístico, indo também para o ramo industrial. Tinha acabado de se tornar pai, então foi uma mudança muito grande na vida dele. Ele foi diagnosticado com hepatite C e um quadro avançado de cirrose hepática. E naquela época não existiam tratamentos muito avançados, né? Então, ele tinha uma perspectiva de vida incerta, incerta e possivelmente curta. E ele fala assim que isso também muda muito o seu olhar em relação à vida e em relação ao seu papel como pessoa, como cidadão, e até espiritualmente falando, que ele acredita muito, né, que cada um tem uma missão espiritual, de passar pela vida, de desenvolver, ele segue uma linha chamada teosofia, então ele fala assim, qual que é o meu papel? Qual que é o meu papel aqui, sabe? E as oportunidades, né, tudo aquilo que você faz, dá certo, são todas instrumentos. Ele sempre fala, a empresa não é só um bem material, ela é um instrumento de transformação. Então, se isso está nas minhas mãos, o que eu posso fazer de melhor para contribuir para o desenvolvimento do país, do mundo, das pessoas? Então, com essa perspectiva de vida, de saúde incerta, se viu no momento mais criativo da história da SAD. Foi um momento que o grupo mais se diversificou, que mais adquiriu empresas, que mais abriu novos negócios. Então, foi um período muito intenso. Eu falo, isso
Porque, digamos, se ele tivesse 5 anos, mas ele acabou fazendo alguns tratamentos paliativos e em 2010, que a situação já estava no limite, ele entrou na fila de transplante. Eu falo, um ano antes dele entrar na fila do transplante, ele ainda abriu, ele ainda estava abrindo empresas. Entrou no ramo de biocombustíveis. E eu lembro que eu era super jovem e acompanhava ele em algumas viagens nas usinas, que era uma paixão. E eu lembrava ele fraco, magro, assim, pesava 45 quilos, subindo a escadaria da usina, um sol de rachar no norte de Minas. E aquilo me marcou tanto, assim, da onde que ele tirava forças para, assim, é coragem e força. Então, acho que mais do que isso, tinha um elemento que eu gosto de citar para as pessoas, né, que todo empreendedor e toda pessoa tem que ter na vida é a fé. Porque não é algo que ele vai além do racional, vai além do é algo que você tem que acreditar profundamente, acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo faz sentido dentro dos seus valores, dentro do seu olhar de mundo. Então, até um ano antes dele fazer transplante, eu tinha aquela gana de fazer, de acontecer, de ser útil, de gerar valor para a sociedade. E o exemplo, tem gente que fala, né? A palavra move, mas o exemplo arrasta. Então, acho que esses são valores que ficaram muito fortes na cultura do Grupo Sala, né? De ser útil para a Hum. sociedade. Então, acho que o grande valor, o grande aprendizado, ele passa pelo exemplo. Até vendo tem uma palestra famosa aí do Steve Jobs, que, que ele dá em Stanford, né, que ele é convidado para participar de uma formatura, é uma palestra das mais famosas dele. E tem um momento que também o Steve Jobs, né, o fundador da Apple, quando ele descobre que tem câncer, essa palestra é sensacional, recomendo para todos, mas tem um trecho quando ele descobre que tem câncer, também foi dado câncer de pâncreas e tinha um prognóstico, né, com poucos meses, talvez, de vida. Ele fala que a perspectiva da morte, do fim, muda tanto a sua visão porque você para de ter medo. Assim, para de ter medo de errar. Você acaba se predispondo a arriscar muito mais, a dar valor àquilo que realmente importa. A se importar menos com o que os outros julgam, com o que os outros vão falar. Seu olhar diante do fim, ele muda completamente. Então, eu gosto de lembrar dessa palestra dele, porque isso nos ajuda a ter foco também, né? A vida é muito Inspirador, curta. muito inspiradora, né? E essa sua lição de vida é extremamente inspiradora, Dani, porque eu acho que a grande conclusão é isso. Se a principal vacina é o nosso aprendizado. Alguns estão loucos para voltar ao que era antes, né? Mas eu acho que boa parte da humanidade está aprendendo, e essa é a principal vacina, né? Porque o conhecimento é que nos prepara para outras situações, sejam elas de crise ou de oportunidades. Mas eu vou te falar que tem tantas pessoas fazendo pergunta que seria egoísmo meu continuar colocando para você é, essas, essas perguntas que tem base na nossa convivência, no que eu conheço da empresa, no briefing que eu fiz com você e tal. Então, eu gostaria de abrir para as outras pessoas te perguntarem, tudo bem? Perfeito. Então, primeiro, o pessoal é do Michael, o Michael Neri, ele dá parabéns, né, pelas, a você, Daniela, e a Sada pelas atuações no combate ao Covid-19 e faz a pergunta: qual foi a maior dificuldade nas tomadas de ações do grupo? O que fica de ganhos e lição aprendida a todos nós, a todos, né, após a pandemia? Acho até que essa segunda parte você já falou bem dela, mas o que ele quer saber é qual foi assim, a maior dificuldade para tomar essas decisões no grupo. Acho que tudo ligado a pessoas, né? Assim, decidir reduzir o quadro foi sempre muito difícil. Todas as ações ligadas às pessoas. Mas eu falo que um ponto que ficou de lição é como a transparência
ela é importante dentro das organizações, o respeito e a transparência. E, e as decisões, por mais difíceis que fossem, nós não tínhamos medo de errar. Porque essa crise, justamente, assim, e aquele orgulho, né, de voltar atrás, o orgulho de voltar atrás, assim, ou seja, tiveram algumas decisões que a gente realmente não tinha certeza se eram as melhores. Mas era o melhor que a gente conseguia fazer e imaginar naquele momento. Mas nada nos impediu de voltar atrás. Sim, e algumas nós voltamos. E isso, se eu parar para olhar um ano atrás, imagina como que a gente vai lançar uma política, a gente vai lançar uma campanha, vai movimentar 7.000 pessoas para agir de um jeito e uma semana depois você volta atrás. Isso era impensável, impensável. E eu falo assim que, de repente, assim, a gente tem tanto medo do que pode acontecer, né? Assim, o medo e a insegurança, e as incertezas, eles são tão grandes em relação a tantas coisas, mas o medo de errar, ele, de repente, diminuiu. E isso trouxe uma leveza maior para a tomada de decisão. Nunca abrindo mão dos valores da transparência e do respeito. Então, tudo que a gente fizesse com transparência e com respeito, se a gente precisasse voltar atrás, não vamos ter medo. Ninguém nunca lidou com isso, nem as pessoas mais experientes, com 40 anos de estrada, ninguém nunca lidou com isso. Então, vamos, a partir do momento que a gente tem uma escolha, né, e assim, outra coisa, quando eu falo de senso de urgência, é senso de urgência também para tomar decisões, porque senão a gente olhou muitas empresas que foram empurrando as decisões. Vamos ver até onde vai, vamos ver o que vai acontecer, não vamos ver. Demoraram muito para tomar decisões. Na SAD a gente tomou decisões de forma muito rápida, mas com essa humildade também de ouvir os outros, de ser transparente e sem medo de errar, sem medo de errar. Eu acho que, falando em aprendizado, em lições, assim, na tomada de decisões, isso aí eu acho que foi o maior aprendizado. E é interessante porque até o significado de errar começou a mudar. Eu vi que essa palavra erro, medo de errar, foi substituído por permissão para fazer diferente. Você fez diferente, alguma coisa ali vai ser aproveitada para você fazer de outra forma e de outra forma até chegar a uma solução que seja satisfatória. Muitas vezes a gente fala que é erro, as tentativas, os aprendizados que a gente tem ao longo das decisões, né? E acho muito interessante você comentar comigo que fez 3 ensaios para retomar com os funcionários e voltava atrás, porque não estava totalmente segura e tudo. Então, isso não é erro, isso é algo que você está com prudência, né, tentando fazer. Aí, Dani, chegou outra pergunta aqui, que é do Wagner César. E boa tarde, Wagner. Então, vou fazer sua pergunta aqui, que acho que é a pergunta de muitos outros. O que fazer para manter a equipe motivada para a busca de resultados em meio à pandemia? E parabéns pela live. Muito A legal também. palavra-chave é motivação. Esse eu falo também, eu acho que de todos os desafios, esse foi o maior, porque com tanta incerteza, a empresa tomando medidas de austeridade e a gente tem que motivar as pessoas, a gente fala que não é uma tarefa fácil, mas a gente gosta de ser transparente. Então, uma ação que a gente fez que tem surtido muito efeito é fazer lives com os funcionários e essa campanha do Novo Momento, Novo Movimento, que a gente chega a todos os locais. Tratando as pessoas com muito respeito e fazendo com que elas vejam as oportunidades também, seja para se capacitar, para buscar ser mais resiliente, né, para se desapegar do velho modelo. Mas eu dou um destaque especial para as lives. A gente, no início, ficou um pouco inseguro. Eu falei, vamos falar, mas a gente não tem certeza para passar para as pessoas. Mas, assim, o que a gente tem para dizer é vamos ficar de cabeça erguida, vamos ficar de pé, vamos fazer o melhor que a gente dá conta dentro daquilo que a gente tem.
E aí, semanalmente a gente tem feito lives, eu abri a primeira, mas depois passou para os outros vice-presidentes, passou também para alguns diretores, e semanalmente a gente está fazendo uma agenda, respondendo dúvidas dos colaboradores. E isso tem surtido um efeito. É incrível, depois de uma live, a quantidade de mensagem, a quantidade de feedback que a gente recebe é impressionante. O universo Uhum. SADA, assim, o fato de chegar na casa das pessoas, eu acho que foi também foi uma surpresa, né? Porque demonstra um cuidado. E eu acho que a gente está no momento de quebrar essa questão. O espaço da casa também é o seu espaço de trabalho, né? Antes essa divisão era muito clara. E aí fizemos várias ações também para que a casa de fato se tornasse um ambiente hostil e que a gente respeitasse, por exemplo, as pessoas que têm filhos. É, tudo bem se tiver um cachorro latindo no fundo, tudo bem se Uma seu filho criança cutucar invade. querendo ajuda para te conectar na aula. É tudo bem. Então, assim, a gente veio com algumas mensagens de tudo bem, a gente vai fazer o melhor que a gente dá conta dentro daquilo que a gente tem. E um outro ponto que a gente está fazendo agora, a gente desenhou alguns cenários de. A gente, é lógico, a gente não chegou a fazer o desdobramento de metas com o orçamento do ano passado, porque encavalou com o momento de pandemia. Então, a gente deu um passo para trás, não vamos mais trabalhar com o nosso orçamento, porque aquela hora que a gente pega, joga fora, vamos olhar para frente, o que, que vai acontecer. Então, a gente desenhou alguns cenários e acabamos batendo martelo num cenário que a gente entendia mais realista. E agora que a gente está desdobrando, ou seja, a gente está no meio do ano e agora que a gente vai desdobrar a meta com as equipes, com base nesse novo cenário. E aí é para dar um norte maior para as pessoas saberem aquilo que a gente espera delas. Mas o treinamento foi também fundamental, os treinamentos EAD, o universo SAD, ele vinha, a gente tem uma ferramenta chamada LG, não sei se alguns de vocês conhecem, um lugar de gente, que ela vem para dar diversos cursos gratuitos e cursos que a gente está fornecendo, que a empresa adquiriu, né, para fornecer aos funcionários, e tentar trazer um ar de normalidade. As primeiras semanas de crise foram muito comitê de crise, tudo era muito excepcional. E depois, assim, rapidamente, falando, gente, vamos voltar para a órbita, vamos engatar todo mundo no. Reengatar as pessoas, né? Porque o mundo não vai parar. Não é porque isso E tudo é está acontecendo. interessante, o interessante, Dani, que tem aquela frase antiga que você nem deve ter ouvido, que é longe dos olhos, longe do coração. Essa pandemia está mostrando que é longe dos olhos e perto do coração. Eu nunca vi proximidade ter se intensificado tanto entre lideranças e colaboradores, até amigos que fazia séculos que eu não via, que está propondo lives e a gente encontrando, então longe dos olhos e perto do coração. A E união, ainda, não a é? união dos executivos, A eu falo que é uma coisa. união ampliou muito. E há uma coisa muito interessante também que eu ouvi do Nizam Guanais, ele fez não sei se você viu um texto dele falando que até para os líderes está difícil manter a motivação constante todos os dias, mas que a gente precisa aprender a fazer rodízio de motivação. Um dia um líder está mais para baixo, os outros dois, opa, peraí, cara, o pessoal não pode ver a gente desse jeito, não, e tal. Então, tem que haver essa corrente entre os líderes também, para não deixar a energia da liderança baixar. Então, em tempos de incerteza, a liderança precisa recarregar o motor dela também, porque há momentos que a gente fica também para baixo, não é? E fica com o futuro um pouco embaçado, então preciso que um colega meu venha, limpe as minhas lentes e me fale, opa, tem futuro depois disso, vamos lá, né? Então, esse rodízio de motivação é muito importante. Agora, nós estamos chegando mais ou menos ao final, e eu preciso colocar aqui o Frederico Ricardo, ele fez um elogio, que é bom falar em reenergizar o líder, né? É bom a gente ouvir os elogios também.
Parabéns a essa live feita por mulheres vencedoras e cheias de contribuições para nós. A Sada está de parabéns pela filosofia criativa, tão nobre e humanizada. Daniela, diante desse portfólio tão diverso de negócios, cremos que as dificuldades foram maiores. Essa diversidade dificultou muito as tomadas de decisão? E aí vem o André e consolida. Qual é o cenário de curto e médio prazo que a Sada está desenhando? Eu não sei se você conseguiria responder isso em 2 minutos ou se ficaria para você responder para eles assim, por WhatsApp mesmo, né? Aí Sim. fica a sua escolha. Eu vou fazer rapidinho, só um cenário, né? Porque eu acho que o grupo ele é muito diversificado, mas como eu disse, a maioria dos nossos negócios está diretamente ligada ao setor automotivo. E até por experiência em crises anteriores, o nosso setor industrial e o setor de transporte e logística, que são os dois maiores, que eles representam juntos mais de 80%, ele costuma respeitar uma proporção direta à queda do licenciamento de veículos, da produção e do licenciamento. Então, no setor automotivo, a gente teve uma queda prevista no número de licenciamento global de 40%. Só que a nossa estratégia é trabalhar dentro de um modelo asset light, né? Então, a gente trabalha com agregados. Então, parte do nosso custo a gente consegue jogar no variável. Então, a gente trabalhou na redução dos custos fixos, muita produtividade, ganhar produtividade. E eu falo, nas crises a gente sempre tira aquelas gordurinhas, né? Que no tempo da bonança a gente não... A gente tolera muito mais, né? Faz vista grossa. Então, a gente vai tirando as gordurinhas e vai dando mais eficiência, priorizando aquilo que é importante. Mas aí a gente trabalhou com esse cenário. O agronegócio é um setor que totalmente diferente, porque o agro ele tem crescido, né? Esse ano é safra recorde, e o agro sustenta grande parte do PIB do país, e o meio rural ele foi menos afetado, porque é menos aglomeração, é menos centro urbano, e o agronegócio não para. Então, assim, como nós temos operação de usinas no setor sucroalcooleiro, mas nós tivemos um impacto também externo, que é a questão da queda do preço do barril de petróleo. Então, muitas usinas, elas viraram a produção para açúcar. Só que só que o ganho também não era tão grande. Então, assim, o etanol deixou de ser competitivo por dois motivos, né? Pela queda do valor do petróleo, que a gasolina fica mais atrativa, mas também pela baixa na demanda, né? Ou seja, tem milhões de carros a menos rodando, milhões de frotas a menos aí nas ruas, então o consumo cai. Então, a gente vai trabalhar numa estratégia mais de estocagem para pegar a demanda mais do final do ano. E o setor de mídia e comunicação, que esse é bem diferente, já estava passando por muita disrupção. Então, acelerou a disrupção. Então, o novo modelo, que era baseado em venda de anúncio, venda de centímetro quadrado no impresso, isso foi para água abaixo. Então, esse setor, a gente está muito mais focado em modelo futuro, aceleração desse processo de transformação digital do que qualquer outra coisa. E o terceiro setor é um que a gente também pretende manter, assim, a gente mantém todos os investimentos, mas a gente tem readequado, né? Porque as escolas respeitam todo o calendário, né? Não pode ter aula presencial, então a gente ainda está tentando se adaptar aí para não parar as nossas atividades e ver como a gente consegue ser mais útil, né? Diante dessas limitações aí que a pandemia impõe. Uhum. Legal. As outras perguntas, tem vários elogios aqui para a Sada, para as políticas de vocês, os programas, as ações, para você, que depois a Valéria encaminha aí, tá? E para encerrar, eu gostaria que você, rapidinho, usasse uma daquelas metáforas que vocês utilizam com os colaboradores para motivá-los a reagir, não se entregar à vitimização, à acomodação. E essas metáforas, elas servem tanto para pessoas que estão na iniciativa privada, quanto para as pessoas que estão nos governos, né? E eu vejo que há pessoas aqui participando que trabalham como servidor público. Então, eu gostaria que a sua metáfora fosse bem abrangente.
A gente adora metáfora. A gente adora metáfora, a gente adora, porque eu acho que isso traz uma conexão, né? Você tangibiliza as coisas de uma forma diferente. Porque às vezes problemas complexos você consegue, com uma metáfora simples, né, conectar a pessoa àquela ideia. Então tem uma metáfora que a gente usa muito que é a da tempestade. Quando vem a tempestade, as árvores, as folhas, assim, quando vem a tempestade derruba muitas folhas secas, muitos galhos, mas aquelas que ficam, né, os galhos que ficam, eles rebrotam muito mais fortes. Então, nas grandes crises, a gente acredita muito nisso, né? Assim, se a raiz é profunda, essa árvore ela vai renascer muito mais forte. E essas folhas vão rebrotar com muito mais verdes, muito mais vivas e muito mais fortes, né? Para esse novo normal que vem aí pela frente. Então, a gente gosta muito de trabalhar com essa ideia. Muito Assim, que a obrigada. gente pode vir a crise que vier, mas a gente vai continuar. A É a gente vai sair vacina machucado, nossa, né? sim. A gente às vezes tem que dar 2 passos para trás, mas a gente vai continuar e a gente vai passar por isso, mais fortes. Olha, eu vou fazer uma coisa que todos estão querendo fazer aqui agora, tá? Além de te agradecer, ó, Ah, aplaudir, agradecer muito por trazer essas experiências. Eu tenho certeza que elas foram muito inspiradoras e elas mostram que a crise ela assustou tanto os mais experientes quanto os mais jovens, mas que você está enfrentando lá porque acredita nas pessoas, sabe trabalhar em equipe e sabe que nós só podemos realmente reverter com as pessoas, né? Então, muito obrigada e vou deixar aí a Valéria fechar as caixinhas aí, Valéria. Daniela, muito obrigada. Realmente foi um assunto inspirador. Neuza nos contribuindo também, mediando. Agradeço a participação de todos os presentes, falando que semanalmente nós temos uma live, que aqueles que não puderam participar, o cachorro, tá vendo? Aí, né, aqueles que não puderam participar, vai estar gravando e vai estar no nosso canal YouTube também. Vocês podem compartilhar também esse material, porque eu acho que é o momento da gente contribuir com essa motivação das pessoas, sabe? As pessoas têm que acreditar que realmente coisas boas acontecerão, né? A gente tem que atrair coisas positivas. Essa é a nossa proposta. Muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Obrigada. obrigada, pessoal. Obrigada, Neuza. Obrigada, Valéria. Parabéns aí pelo evento. Obrigada. Um abraço para todos.